Posso dar minha opinião logo? Posso, Cleiton? Fique à vontade. Não. A distância de Gabigol. Distância. Hugo fez um levantamento aqui fantástico sobre a queda de Gabigol, de desempenho dele nos últimos anos com a camisa do Flamengo. Número de Gabigol pelo Flamengo por temporadas. 2019, 59 jogos, 56 como titular e 43 gols e 2 assistências. Uma média de 0,93 participações em gol por jogo. Uma participação em gol a cada 90 minutos em campo. Artilheiro da Libertadores e do Brasileiro. 83% dos gols em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Né? Só fez gol, a maioria. Isso aqui, Matheus está desnudando o nosso documento interno secreto. Nem todos, não, deixa esse aí, não tem problema não, porque tem uns que tem umas notas, entendeu? Aí você pergunta antes, mas esse aí não tem problema não. Vamos lá. Aí 2020. 43 jogos, 40 como titular, 3 como reserva. 27 gols, marcado, 12 assistências. 0,9 participações em gol por jogo, né? Manteve a média de ser decisivo. Uma participação em gol a cada 84 minutos em campo, né? Passou a participar de gol de uma forma até mais frequente do que no ano anterior. Artilheiro do Carioca e quinto artilheiro do Brasileiro. 72% dos gols, 17 em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Massa, vamos lá para 2021. 2021 também foi um ano muito bom dele, né? 45 jogos, 45 como titular, 34 gols, 10 assistências, 0,97 participações em gol por jogo, uma participação em gol a cada 86 minutos em campo, né? Mantendo essa média aí de todo jogo ele contribuir com gol ou com assistência, né? Artilheiro da Libertadores e quinto do Brasileiro, 73%, 25 desses 34 gols em Libertadores, Brasileiros e Copa do Brasil. 2022 também, né? Ele consegue superar a marca aí de 30 gols na temporada. 65 jogos, 57 como titular e 8 apenas como reserva. Marcou 31 gols, deu 5 assistências. Agora já cai bastante a participação dele, ó, em gol por jogo, né? É 0,55, né? As outras foram mais de 0,9 e mais de 0,8. Artilheiro do Carioca, quinto da Libertadores e nono no Brasileiro. 67% dos gols, ou seja, 21 em Mundial, Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Vamos lá para 2023. Olha a queda. Veja ali 2022, por favor. Vocês têm como deixar 22 e 23 na tela, Matheusinho? Pronto, olha lá. 56 jogos, né? Já cai 9 jogos de um ano para o outro. 43 como titular, né? Em 2022 foi 57. 13 como reserva. Olha lá, ó. De 31 gols de 22, cai para 18 em 23. 4 assistências, né? Ele mantém a média, no anterior foi 5. 0,39 participação em gol por jogo. Olha a queda como é, né? Bem acentuada. Uma participação em gol a cada 180 minutos em campo, nem perto de nenhuma artilharia relevante, e 61% dos 18 gols, ou seja, 11 foram em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Repare, ó, 21 gols no ano anterior nessas competições Prime, né, que o torcedor do Bahia gosta agora dessa palavra. No ano de 2023, caiu praticamente pela metade, né? Foram 11 gols apenas em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí vamos para 24. 26 jogos, 3 como titular apenas. 3! E 23 como reserva. O cara é reserva, ele é opção atrás, lá ele, de Carlinhos, que veio do Nova Iguacives. No clássico agora contra o Vasco, Carlinhos entrou, ele entrou 20 minutos depois. E o Flamengo sem suas principais referências de ataque. Cebolinha machucado, Luiz Araújo machucado, Pedro machucado, né? Aí vamos lá, ó. 4 gols apenas na temporada. 4. Uma assistência apenas. 0,19 participações em gol por jogo. Uma participação em gol a cada 149 minutos em campo. Lembra lá atrás como era? Às vezes menos de 90 de participações. Agora tem que ficar 149 minutos em campo para conseguir participar de um gol. Nem perto de nenhuma artilharia relevante, claro. 50% dos gols, apenas 4 em Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. O restante acredito que tenha sido em Campeonato Carioca. Então assim, vamos lá. Para mim os números são um grande argumento, né, de não querer, porque é um jogador que está evoluindo de forma acentuada na carreira, né? Agora tem outros aspectos. Valeu, Matheus, pode tirar aí da tela.
né? A gente acompanha as notícias, né? O Gabigol é um cara que parece muito mais focado na vida extracampo do que na vida dentro de campo, né? Inclusive estragou essa relação de idolatria, de devoção da torcida do Bahia. Da torcida do Bahia, não, Deus me livre. Da torcida do Flamengo por ele, né? Porque ele é um cara muito relevante, ele é um cara histórico no Flamengo. Né? Eu acho que, assim, em termos de peso de decisão, ele é um cara que só está abaixo de Zico no Flamengo. Não estou falando de qualidade técnica, estou falando de relevância histórica, né? Porque ele fez gols decisivos em 2 Libertadores, né? Ganhou essas 2 competições, tem 2 títulos brasileiros, né? Ele realmente é um dos grandes símbolos deste segundo maior momento do Flamengo em sua história, que não é pouco, né? Claro. Mas repare, ele derreteu essa relação com a torcida, né? Claro, tem uma parte da torcida ainda considerável que apoia ele, que tem ele como um ídolo. Uma parte da torcida do Flamengo que é tão apaixonada por ele que começou a perseguir Pedro, que é o artilheiro do Flamengo nas últimas temporadas, porque pura e simplesmente queria o xodó deles em campo, né? Mas ele destruiu isso, né? Nesse período de final de contrato. Teve aquele lance da foto vazada com a camisa do Corinthians, né? Foi em podcast dizendo que adoraria vestir a camisa do Corinthians. Isso um jogador tem no contrato com o Flamengo, né? Foi desrespeitoso, né? Boa parte da torcida do Flamengo, influenciadores, jornalistas começaram a cair de pau nele, né? E assim... E o que acompanha essa queda de desempenho dele é um envolvimento cada vez maior em coisas extracampo, sabe? Ele lançou a carreira de rapper, trapper, sei lá que zorra é, Nil Gabi. Então assim, velho, porra, eu acho que é um jogador que tá derretendo tecnicamente, as estatísticas mostram isso. Rapaz, é um jogador que não tá mostrando comprometimento com um clube que lhe paga um salário zilhardário. E onde ele é ídolo, entendeu? Pô, imagine como é que vai ser a relação que ele vai querer estabelecer com um clube que não tem relevância na vida dele. Né? Assim, qual a percepção que um cara como esse cara vai ter do Bahia? Porra, vou aqui ganhar os caras minguar. Sabe, eu não me convence a postura dele. É totalmente diferente de Everton Ribeiro. Everton Ribeiro até teve uma queda. Mas não é uma queda tão acentuada. Depois a gente pode pegar esses números, viu? São posturas profissionais totalmente diferentes, né? E repare, Everton Ribeiro a gente ainda tinha dúvida se ia conseguir render, e tá conseguindo render pra caramba, porque é um cara extremamente profissional. Vocês acham que Gabigol, morando no Corredor da Vitória, ia montar uma van pra se reabilitar fisicamente, aproveitando o trajeto de deslocamento entre a casa dele e o CT do Bahia? Sabe? Então assim, pô, é muito dinheiro para um cara que não mostra que vai ter o comprometimento com o Bahia necessário e que tecnicamente deixou de ser relevante no clube dele há muito tempo. Então eu sou veementemente, peremptoriamente, radicalmente, efusivamente contra Gabigol no Bahia. Mas isso é só minha opinião, gente. Por favor, não xinguem minha mãe por causa disso, não. Não acho que eu sou, sabe? Por favor. Só tô aqui pra dar minha opinião. Vou respeitar de todo mundo. Se Cleiton tiver uma opinião diferente. Barão não veio aqui segunda-feira. Segunda-feira não, terça-feira. Disse que queria. A gente não saiu na mão, eu respeitei. Então, por favor, não me hostilizem, não. Eu tô cansado desse negócio, sabia, velho? De dar uma opinião aqui, o povo ficar esculhambando. Pô, velho. Não concordo, ok, mas a vida que segue. Pô, eu não quero Gabigol no Bahia. E eu tenho o direito de não querer. E você tem o direito de querer também. E eu torço muito pra que não venha. Cleiton. Vamos lá. Assim, fala do Gabriel Barbosa nos últimos anos, né? Como você mesmo comentou, são coisas que muitas vezes transcendem o campo, né? E aí tem algumas contextualizações que são importantes. Primeiro, né? Um atleta que passou por um período de lesão. Gabriel teve uma lesão relativamente grave num período recente, né? Teve todo esse caso do doping, né? Que também acabou tirando ele de alguns jogos. Ainda teve isso. O cara ficou tirando onda pra não fazer xixi numa averiguação surpresa do controle de dopagem da CBF. Pelo amor de Deus. Molequeira, pô. Molequeira. Pô, molequeira. O Bahia já passou dessa fase. Olha o nível de comprometimento desse elenco do Bahia. A gente pode falar tudo dos caras, velho.
tudo dos caras. Você pode não gostar de Everaldo da ponta direita, de Tassiano no ataque, você pode não gostar da nova posição de Cauli, mas os caras são comprometidos, são determinados. Eu tenho informação de bastidores que os caras são altamente profissionais. Tassiano, por exemplo, é um tarado de conservação física, de recuperação, de alimentação saudável, de um complemento à preparação física que o clube oferece, entendeu, velho? Pô, Everton Ribeiro não precisa nem falar, aí vai trazer essa laranja podre pra esse ambiente saudável, pô, pelo amor de Deus. Mas, desculpa. Calma, man, calma. Tô calmo, mas me irrita essa notícia. Notícia não, que eu não sei se essa porra é notícia. Mas vamos lá. Tudo isso acaba pesando, né, pra quantidade de jogos e consequentemente, para o jogador estar saudável dentro desses jogos. Porque tem pouca continuidade, né? Tem pouco dele em campo, vamos dizer assim. Mas, assim, tecnicamente, eu acho que Gabriel, assim, ele não precisa falar nada para ninguém, né? Eu acho que o que ele fez em campo, e aí eu não falo nem só de capacidade de jogo, né? Mas poder de decisão. É um atleta que, pro bem ou pro mal, ele nunca passa desapercebido, né? Nunca vai estar ali. Ele sempre está nos holofotes e por muito tempo isso foi uma coisa que acabou alimentando o sentimento do torcedor do Flamengo, que era um cara que estava ali, né? Dando a cara a tapa para os momentos decisivos. Mas falar para você, Darino, independente de concordar ou discordar com a contratação do Gabriel, eu acho que em outro momento, se você me perguntasse assim, se isso faria sentido para o movimento do Bahia, eu diria que não, hipótese alguma. Hoje eu já tenho minhas dúvidas, se talvez esse não seja também um perfil de contratações do Bahia. Porque assim, eu imaginava que o Bahia tivesse um perfil de elenco, assim, com jogadores de barriga vazia, obviamente, mas com lastro para desenvolvimento e idade para performar no Bahia por 5, 10 anos, vamos lá. O Bahia meio que mudou um pouco esse perfil, né? O Bahia tem ido atrás de jogadores numa média de idade ali entre 26, 27, 28 anos, que é próximo do auge da carreira, muitas vezes subindo a capacidade desses jogadores, né, contratando jogadores mais prontos. Se a gente olhar hoje para o time titular do Bahia, a média de idade subiu consideravelmente. Eu acho que o único jovem mesmo, né, abaixo ali dos 24 anos, é o Gabriel Xavier. Isso fala um pouco sobre qual é o perfil do Bahia hoje no mercado, principalmente a partir dessa temporada. Mas eu acho que pesa isso, né, Darino? Entender que... Eu acho que quando a gente contextualiza um pouco do Gabriel em campo nessa temporada, eu acho que tem um combo daquilo que tem sido o comportamento do jogador, que tem sido a questão física, mas também no final de contrato, né? Hoje eu acho que também não é interessante para o Flamengo colocar um Gabriel para ficar refém de um jogador que já vai sair ao final da temporada, né? Acho que isso acaba pesando também para o Carlinhos ser escolhido. Eu acho que qualquer outra situação que não tivesse em final de contrato, talvez o Gabriel o Flamengo tivesse até um pouco mais de preocupação em recuperar o jogador, né? Porque é um jogador que tem capacidade de oferecer muito. Mas, de fato, é preciso entender, Darino, assim, em qual contexto o Gabriel chegaria, né? Por exemplo, quantos anos de contrato, se seria um contrato de salários progressivos, em média de participação do jogador em campo, né? Tudo isso é uma coisa complexa, que obviamente que teria que estar bem desenhado nas negociações, só que hoje eu vou te falar, hoje o Gabriel é muito mais um perfil de contratação que o Bahia faria do que eu imaginaria há um ano atrás. Então eu também não descartaria não, sabe? Eu não tenho nenhuma informação, tá? Só para deixar claro. Eu só tô falando que, de fato, o Bahia meio que mudou o perfil. Agora, em contrapartida, isso que você falou é muito bom, porque, veja só, eu tô falando da questão de média de idade, eu tô falando de questão de jogador mais pronto pro mercado, jogador com capacidade decisiva, né? Mas, em compensação, né, aquilo que você falou do perfil de grupo do Bahia, de fato é isso. O Bahia hoje tem um perfil de grupo muito trabalhador, um perfil de grupo muito sério, né? Um perfil de grupo que, apesar das adversidades, né, e das diversidades ali de forma de pensar, de concordância, eles não deixam de pensar no Bahia acima de tudo, né? Então acho que isso pode pesar também, e eu acho que isso tem que estar na balança, além de olhar a questão técnica e a questão do salário do atleta, né? Mas hoje eu não descartaria a contratação não, porque é um perfil que o Bahia tem buscado no mercado. Você falou e ficou em cima do muro, né? Quero saber o seguinte, Cleiton Sampaio traria Gabigol pro Bahia? Hoje. Cara, eu apostaria... Veja só, vamos lá. A primeira coisa quando se fala de Gabigol é comparar com o que se tem no Bahia, né? Então o cara vai falar assim, mas a gente tem fulano, Beltrano e Gabriel. Eu acho que... exato.
eu acho que o parâmetro, dentro daquilo que eu imagino para o Bahia, né, que eu acho que seja algo saudável, eu acho que o Bahia não deveria apostar nesse tipo de contratação. Por quê? Eu vou lhe dizer. O perfil de contratação que, por vezes, você vai ter que privilegiar um atleta e, em função disso, você tem que desgastar outro atleta, esse perfil de montagem de elenco que um tem que correr para o outro. Eu acho que isso foge, inclusive, daquilo que é o padrão City, né? O padrão do grupo City no geral. E hoje, por exemplo, eu vejo isso no Bahia. Eu acho que quanto mais o Bahia fugir, cara, desse perfil de montagem de elenco, onde, sabe, fulano tem que correr porque ciclano não consegue correr, porque Beltrano, o Bahia nunca vai ter uma equipe competitiva como um todo, sabe? Uma equipe que consiga pressionar, uma equipe que consiga construir, uma equipe que defenda os 10, uma equipe que construa os 10. Então, assim, eu acho que dentro desse parâmetro, fugir desse perfil de contratações é importante, cara. Tem um time homogêneo. Inclusive, por isso que eu falo, essa temporada do Bahia me surpreendeu bastante, cara. Se eu fosse fazer uma projeção, assim, do perfil de montagem, do que é aquele padrão do Grupo City, né, pra gente não ficar às cegas aqui, eu acho que essa temporada o Bahia tem um pouco disso, sabe? Um jogador ali que vai jogar numa determinada posição e o outro ali tem que fazer um papel muito, sabe? Então, assim, eu acho que quando eu penso numa equipe competitiva, são jogadores que conseguem executar várias funções, mas que consigam ser competitivos e que consiga ter lastro de desenvolvimento, né? Então, eu acho que o Bahia se apegar a esse perfil de atleta, eu acho que seria interessante para continuar sendo competitivo, mas não ficar refém de algumas coisas, sabe? Tipo, você tem um atleta muito bom, mas ele vai te tirar uma coisa do jogo ali, e para isso você tem que trazer um atleta que não é tão bom assim, mas que vai deixar ele confortável. Cara, eu acho que se você tem uma equipe competitiva a médio e longo prazo, não cabe esse tipo de arrumações, sabe? Quando a gente olha aquelas equipes, principalmente o que é o espelho do Bahia hoje, tem muito pouco disso, sabe? De você se apegar a esses dogmas, essas coisas assim de que é interessante um fazer um papel ali em prol da equipe. O que eu entendo que é o papel, inclusive, do desenvolvimento de uma equipe vencedora, uma equipe competitiva, é você conseguir ter uma ideia base, mas potencializar os jogadores dentro dessa ideia, né? Não retroagir um ou outro ali para que outro seja potencializado. Eu acho que isso, inclusive, foge daquilo que é a premissa do Grupo City. Eu não espero isso no Bahia, né? Eu não espero, a partir do momento que o Bahia fecha com o City Futebol Group, eu esperava que fosse algo diferente disso. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval.